Eugênio, obrigado pelo convite. Fiquei feliz que deu certo finalmente, né? O Eugênio tentou várias vezes e a gente sempre desencontrava as agendas, não conseguia, agora deu certo, fiquei feliz. Segunda vez só na minha vida que eu venho para BH e a primeira eu fiquei fora da cidade, então para mim tudo é novidade, estou bem feliz de estar aqui. É sempre legal poder falar sobre fotografia, sobre o que a gente adora fazer. Bom, a minha história breve, nasci em São Paulo, cresci na Bahia, voltei para São Paulo. A fotografia sempre fez um pouco parte da minha família, meu pai era um fotógrafo amador, aquela velha história de fotógrafo. A minha tia era uma fotógrafa amadora mais séria do que o meu pai. Eu achei o arquivo dela outro dia, foi dado para mim pelo meu primo, e tem fotos muito boas. É até uma pena que ela acabou não seguindo o desejo dela de trabalhar com fotografia. E eu, em 89, com 18 anos, entrei na faculdade de administração pública e fiz o primeiro curso de fotografia básico preto e branco 1. Depois eu fiz fotografia básico preto e branco 2. E comecei a fotografar com a câmera Pentax Spotmatic do meu pai, com 3 lentes de rosca. E fotografava a esmo, assim, tentando aprender. Quando eu terminei a faculdade de administração, sem saber o que fazer, eu fui trabalhar numa consultoria, durou 3 meses, eu pedi demissão e eu fui ser assistente de fotógrafo no estúdio da Editora Abril, onde eu trabalhei por 1 ano e pouco, foi muito bom, aprendi muito de técnica, era assistente de todos os tipos de fotografia comercial que vocês possam imaginar, fazia carro para 4 rodas, comida para... nem lembro como é, Cláudia Cozinha, exatamente. O Estúdio Abril era um negócio muito grande, tinham 10 fotógrafos. Eram 10 fotógrafos contratados, 5 estúdios, uns estúdios gigantescos para fazer carro, tinha uma sala de equipamento que tinha tudo que você queria, tinha laboratório, quer dizer, você Abril revelava os filmes lá mesmo. Fazia tudo, né? Muita gente, geralmente trabalhando ou em médio formato, em Pentax 6.7 ou Hassel, ou 4x5 com Sinar. Então foi uma escola muito boa. Depois chegou uma hora que um dos fotógrafos que trabalhava lá, era o Maurício Narra, saiu para fazer o estúdio dele. Eu fui trabalhar com ele, era um estúdio de publicidade, assim, hardcore, produzindo muito o tempo inteiro. Em 3 meses eu desisti, porque eu não sentia prazer em fotografia comercial. E eu achei que, então, erroneamente, talvez a fotografia não fosse o meu caminho. Aí eu voltei para a administração, fui trabalhar numa produtora de filme como financeiro por 2 anos, depois numa agência de publicidade por 10 meses também como financeiro. A agência um dos sócios era o João Farcas, filho do Thomas Farcas, também fotógrafo, publicou um livro sobre a Amazônia há pouco tempo, muito bonito. E aí uma crise pegou a agência ali em 98 e eles mandaram grande parte dos funcionários embora, entre eles eu. E aí, demitido, infeliz com ser administrador também, porque sentia que meu coração não estava lá, eu resolvi que ou eu ia virar fotógrafo, ou eu ia à falência e ia ver o que acontecia, né? Aí eu aproveitei que eu não tinha sido demitido de carteira ainda, comprei uma passagem para ir para Nova York e falei que ia estudar na NYU Cinema. Cheguei lá, descobri que o curso custava só $100 mil, né, que era um pouco acima da minha possibilidade. Fiquei ali 1 mês de férias na casa de um amigo que morava lá, para descobrir que eu também não queria ser imigrante legal. Voltei para o Brasil e falei, bom, é fotografia, vamos ver o que vai acontecer. E aí aconteceram 2 coisas. Um fotógrafo da Abril me indicou para fotografar um casamento, de um cara chamado Oscar Quiroga, que é um astrólogo. E eu encontrei um amigo meu que tinha sido professor de teatro na escola que eu estudei, que era palhaço de festa de criança. E ele falou, eu faço festa de criança para um buffet que trabalha para os ricos. Você não quer ir lá ver se você faz foto de festa de criança? Eu fui lá. E comecei a fotografar festa de criança, casamento. Aí eu tinha um portfóliozinho, eu fui na Abril, aí eu fui na Capricho, fui na Boa Forma, daí comecei a fotografar para eles. Aí eu comecei a fotografar um pouco de culinária para a revista do Pão de Açúcar, e assim eu fiz aquela carreira do fotógrafo comercial não especializado, que fotografa tudo. É um catálogo de lâmpada, faço. É um catálogo de óculos, faço. Né? É uma empresa de navio no Porto de Santos, faço, lógico. Né?
E eu fiz de tudo, assessoria de imprensa para o Hospital do Câncer, e muita festa de criança no começo, depois eu não aguentava mais, dava muita dor nas costas, eu ficava muito abaixado assim para fotografar. E depois fiz muito casamento, né? Aí eu trabalhei muito com isso, né? Quando surgiu a onda do casamento, como é que é? Foto documental em casamento, trabalhei. Quando chegou em 2005 eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais fazer casamento, eu falei assim, não virei fotógrafo também para ser fotógrafo só de casamento. Eu já tinha feito mais de 150 casamentos. Aí a minha ex-mulher também não aguentava mais ser jornalista, né? As duas profissões que nos últimos anos ficou bem difícil sobreviver, né? Jornalista e fotógrafo. A gente estava conversando hoje sobre a uberização da carreira de fotógrafo, né? O que o digital trouxe para a carreira de taxista é quase a mesma coisa que trouxe para a carreira de fotógrafo, né? Ficou tão mais fácil fazer que o preço caiu muito, né? Porque eu acho que o que a gente tinha como fotógrafo era a garantia de se entregar a foto, né? Com filme, o que fazia a diferença? Ah, esse cara, você sabe que ele vai lá, tira a foto e a foto está lá. Aí eu resolvi mudar para Londres, eu e minha mulher, a gente resolveu mudar para Londres, eu para concentrar na minha carreira pessoal, assim, no meu trabalho pessoal, que era bem incipiente na época, eram pequenas ideias, pequenos ensaios. Logo que eu fui para Londres, eu estava tentando fazer um trabalho em 2005 que era o tradicional, já hoje em dia, retrato de beleza não convencional da moda, que eu escolhi amigas minhas para fazer retrato delas na casa delas, normais, assim, de mulheres que eu achava que tinham uma beleza fora desse padrão estético imposto pela indústria da beleza. Mas tudo era muito solto e muito sem qualquer pensamento por trás, eram mais práticas, assim. Aí em Londres eu continuei fazendo fotografia comercial para sobreviver, fiz fotografia institucional, corporativa, foto para a Revista do Brasil, à medida que eu ia tentando desenvolver o meu trabalho pessoal. Aí eu acho que eu vou começar a mostrar as fotos, porque daí é onde chega, onde a história encontra com o que eu trouxe para mostrar. Aí eu morava há um ano em Londres. Só um minutinho, o pessoal está entrando aqui, ó. Chegaram na hora aí, turma, vai começar ali a projeção das imagens. Eu combinei com o André de ficar enrolando um pouco aqui. Chegaram na hora certa. Começou a passar sem parar. Eu também queria agradecer a todo mundo que veio, porque eu fiquei sabendo que tem um evento do Bolsonaro hoje na cidade. Só saber que vocês estão aqui já me faz feliz. É menos gente no evento dele, né? Pelo amor de Deus. Então todo mundo que está aqui está de parabéns. Fez uma escolha bem mais saudável. Bom, gente, para o pessoal que chegou aí, só para situar vocês, o André é um fotógrafo lá de São Paulo que veio apresentar o trabalho dele aqui, que você estava contando aí um pouquinho da história, do percurso dele, e aí ele vai contar agora talvez um momento crucial aí na vida dele, quando ele fez o primeiro projeto assim, que teve mais relevância. Isso. Então, assim, depois de trabalhar, de fotografar desde 89 com alguma frequência, e daí trabalhar realmente como fotógrafo de 98 até final de 2006, né, eu acho que tudo o que eu fiz me formou como fotógrafo, me ajudou a definir a forma como eu trabalho, mas eu estava morando em Londres há um ano e um mês, quando eu recebi um telefonema de São Paulo para dizer que o meu pai, José Otávio, que estava deprimido há um bom tempo, havia se suicidado. Ao receber essa notícia, eu pego a minha câmera e eu começo a fotografar e eu faço essa foto aqui primeiro. E aí eu fotografo na minha casa em Londres, eu vou no dia seguinte para o Brasil, vou direto do aeroporto para o velório, fotografo lá, vou para casa da minha mãe, acordo, fotografo até o final do enterro.
Como vocês podem ver, eu apareci em algumas fotos. Alguma hora eu dei a câmera para outras pessoas que estavam lá e pedi para eles fotografarem. Isso foi um impulso meu. Há um ano sem ver o meu pai, sem conversar com ele cara a cara, só pela internet, ao receber a notícia me veio algum desejo que eu precisava de alguma forma registrar isso ou fazer algo naquele momento, né? Depois desses primeiros 2 dias, a gente teve que esvaziar rapidamente o apartamento do meu pai, que era alugado, ele não era casado mais com a minha mãe. A gente vai lá e eu tive o desejo, ao começar a mexer nas coisas dele, que eu queria fotografar todas as coisas que ele tinha, mas isso era impossível porque simplesmente tinha que devolver o apartamento dele em poucos dias. Então a gente tirou tudo, várias coisas foram jogadas fora e guardou as roupas nos sacos que foram para a casa de uma amiga da minha mãe. Alguns dias depois eu fui lá, 2 semanas depois mais ou menos, eu fui lá e experimentei algumas roupas e ao colocar uma roupa dele, eu senti que a roupa tinha o perfume dele e tinha alguns fios de cabelo dele. E aí me veio uma ideia de que eu queria me fotografar usando as roupas dele. Eu levei todas as roupas para um estúdio, que era o meu antigo estúdio em São Paulo, e fiz isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Espera aí que eu mesmo enrolei aqui. Agora sim. Basicamente, no final, são 52 autorretratos, onde eu uso todas as roupas dele que estavam, todas as roupas que estavam na casa dele. Roupas, acessórios mais importantes, como óculos, relógio, colar, todos os sapatos, cueca. Mas eu não vou ficar pelado, pelo menos, hein? Pijama. Vocês conseguem ver daí que eu estou de olho fechado, né? Eu fiz metade das fotos de olho aberto e durante o processo me veio também o insight que elas tinham que ser de olho fechado. Essa é uma das formas como eu apresento esse trabalho na galeria. Eu já montei ele ou assim, que são 13 por 4, ou uma grande linha única. Quando eu terminei de fazer as roupas, eu fotografei também todos os cabides que sobraram em fundo branco. Os cabides estavam jogados no estúdio, eu peguei e coloquei eles em fundo branco e fotografei os cabides. Eu geralmente mostro um trabalho de frente para o outro. Esses 2 trabalhos foram uma resposta intuitiva a uma coisa que aconteceu na minha vida sem nenhum planejamento, não foi um projeto artístico pensado. As decisões que eu tomei na hora foram tomadas assim, muito pela sensação do que eu estava fazendo, né? Quer dizer, eu escolhi um fundo cinza, eu testei um fundo cinza e um fundo branco no estúdio, achei que o branco não funcionava. Eu testei um haze e um ring flash, achei que o ring flash fazia uma sombrinha em volta que tinha mais a ver
com o que eu estava falando. Eu fiz de olho aberto, daí não era isso, virou olho fechado e virou isso. Por muito tempo isso ficou guardado nos meus arquivos e não era um trabalho, e eu não mostrava e não era nada. Até que depois de um tempo, já morando em Londres de novo, porque eu fiquei aqui 2 meses no Brasil, depois da morte dele voltei para Londres. Alguns anos, tipo 2 anos depois, eu comecei a mostrar isso, e aí algumas pessoas começaram a dizer que isso tinha uma potência, que isso tinha uma força. Eu fiz e tinha um negócio lá na Photographers Gallery em Londres que você podia mandar um trabalho, e se você fosse selecionado, você fazia uma apresentação que nem essa. E eu mandei esse trabalho, foi selecionado, e teve um impacto ali, porque tem uma relação, acho que muito diferente também com o velório na Inglaterra e aqui, porque o corpo lá fica escondido numa sala, só vê quem quer. E teve ali uma coisa, e eu comecei a sentir que isso poderia ser um trabalho que eu mostraria em público, né? Essa história avança um pouco até que eu mostro uma pessoa que acha isso legal, e eu resolvi... É demais, né? Eu resolvi olhar o meu arquivo de fotos pessoais do dia a dia, do cotidiano. Eu sempre andei com uma câmerazinha de bolso, e eu comecei a mostrar, comecei a olhar esse arquivo e acabei fazendo a última parte desse trabalho, que é uma seleção de fotos do meu diário daquela época, aonde no meio das fotos divertidas e de festa e de amigos e coisas daqueles anos seguintes, eu encontrei esse tipo de imagem. E todas as fotos que tem algum texto que ficaram na edição final, tem algum texto que toca na questão de alguém ter se suicidado, quer dizer, do gesto de se suicidar. Né? Se esse aqui não toque a campainha a menos que uma resposta seja necessária. Esse aqui é, por favor, assegure-se que a porta está bem fechada depois que você sair. Mas eu comecei a achar, eu percebi que a minha atenção estava focada muitas vezes em coisas velhas, desgastadas, quebradas. Essa eu acho que é autoexplicativa, né? Isso eu acho que era um processo mental de tentar dar conta do que foi a perda pela qual a minha família tinha passado. Então, fotos com uma certa violência, né? E esse conjunto, esses 3 conjuntos foram o que eu acabei mandando quando eu voltei para o Brasil para o prêmio Pierre Verger, e que, para minha surpresa, ganhou o prêmio em 2013. Foi uma coisa assim, eu estava comentando hoje com umas meninas que eu conversei, que a vida de um fotógrafo envolve dezenas de envios de portfólios, projetos para editais. Para 98%, ou 99% ou 100% das vezes a gente não ganha, né? E esse é parte da lição do trabalho do artista, ficar tentando e tentando e tentando e tentando, e esse foi o que eu ganhei, né? Deu certo, eu fiquei muito feliz, me ajudou muito na volta ao Brasil, porque era um prêmio que também dava dinheiro, e eu precisava de dinheiro para sobreviver. Então, além de poder fazer uma publicação, que eu consegui fazer, porque eu fiz um crowdfunding, vendi fotos para levantar mais verba para conseguir fazer o livro como eu queria, porque o prêmio não era suficiente. O prêmio era para fazer uma exposição em Salvador e um pequeno catálogo. Eu fiz um livro a partir de conseguir levantar grana vendendo foto e pré-venda do livro. Depois desse processo todo que foi intuitivo, em Londres, eu resolvi fazer o que eu acho que é o meu primeiro projeto mais pensado, estruturado,
Porque eu estava lidando com o fato de ter perdido meu pai ter se suicidado, e a terapia não estava dando conta disso. Ir lá conversar sobre isso não estava funcionando. Aí eu sentei um dia na internet, dei um Google e coloquei assim, grupo de apoio para familiares de suicidas. E apareceu um grupo em Londres, chamado SOBS, muito perto de onde eu morava. E aí eu passei a frequentar esse grupo. O primeiro dia que eu fui lá, era um grupo se reunia em roda, não tinha psicólogo, não tinha nada, eram só pessoas que tinham passado pelo mesmo problema. Quantas pessoas em geral? Cada encontro tinha umas 30 pessoas. Ficava uma rodona assim, numa sala atrás de uma igreja, mas não era uma coisa religiosa. E aí, basicamente, o cara só pedia assim, cada pessoa se apresenta, você fala o seu nome, quem você perdeu e há quanto tempo. E aí cada pessoa fala, André, perdi meu pai há 1 ano. Pessoa de tal, perdi o meu filho há tanto tempo. Pessoa de tal, perdi a minha esposa há tanto tempo. Quando terminava a volta, sempre rolava um certo silêncio. E daí alguém falava alguma coisa. Alguém falava, por exemplo, eu perdi o meu filho se suicidou há 1 mês e eu não consigo lidar com isso. Aí alguém levantava a mão e falava assim, o meu filho se suicidou há 15 anos, e é assim que eu passei, foi assim que eu senti, foi assim que o tempo mudou as minhas sensações. E aí, ao sentar ali, eu tive uma sensação que acabou virando o título do projeto, que eu não estou sozinho, né? Você perceber, existem muitas coisas na vida que quando elas acontecem, geram uma sensação muito profunda de solidão. E uma perda dessa é uma delas, né? Na verdade, uma perda por suicídio, como eu tive, ela gera muitas sensações que sejam a solidão, a raiva, né, um incômodo, um vazio, tem muitas coisas que acontecem, né? E aí, depois de um bom tempo frequentando esse grupo, eu resolvi que eu queria fazer um trabalho com as pessoas que eu conheci lá. E aí eu passei a convidar várias pessoas a tentar desenvolver um projeto junto, que eu não sabia o que era. E aí ele passou por várias etapas, eu fiz várias coisas que não se transformaram no projeto final, até que ele chegou nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês, que são 3 séries fotográficas e um vídeo. Então, eu fui tateando, eu sabia o que eu queria, que era fazer um projeto com eles, eu não sabia o que era esse projeto. A princípio, o que eu comecei fazendo era uma foto de todo mundo de pé, segurando um objeto que pertenceu à pessoa que eles tinham perdido, na mesma pose que eu fiz as roupas do meu pai. Eu tentei reproduzir visualmente aquilo. Só que aquilo não funcionou. E aí, nesse desenvolvimento, um dia eu estava clicando uma foto dessa, e eu falei para a pessoa, você pode sair da foto? E aí eu fotografei o fundo da casa, sem a pessoa. Depois eu cheguei para no outro dia, e falei assim, onde você guarda esse objeto aí que você pegou para fazer o seu retrato? Aí ele me mostrou e eu fotografei o lugar onde ele guardava o objeto. E eu também comecei a fazer uns 3x4 das pessoas, né? E aí, isso acabou virando... Eu trabalhei com mais ou menos 25 pessoas, e chegou uma hora que deu também, eu não tinha mais desejo nem energia de lidar com esse projeto, com esse assunto. Eu achei que eu tinha cumprido o meu ciclo também. Eu não quis fazer um projeto que desse conta disso no universo de centenas de pessoas, ou fazer um projeto definitivo sobre isso. Eu achei que eu tinha que falar algumas coisas. Eu falei, eu acho que no meu trabalho inicial, eu tratei do momento do recebimento da notícia, que é o funeral, da despedida, do processo individual de despedida, que é o logo depois, que são as roupas e os cabides, e depois aquela tristeza que permanece por mais tempo quando você perde alguma coisa. Nesse aqui, eu acho que eu tratei da sensação de vazio que fica quando você perde alguém, da questão da vergonha relacionada a esse assunto, porque o suicídio é um tabu, né? E depois, no longo prazo, como que a gente guarda a memória dessas pessoas, né? Onde que fica, o que é lidar com uma perda, o que é trabalhar com memória. Então, eu acho, assim, eu vou percebendo que à medida que eu vou fazendo os meus projetos, eu tento usar a fotografia para dar
talvez a fotografia é uma arte que pode ser muito emocional por natureza. Acho que da própria natureza da fotografia, uma certa melancolia. Ela é memória. A partir do momento que ela é feita, ela é memória. Né? Quer dizer, você clicou, aquilo é passado. Existe uma coisa, no meu ponto de vista, melancólica a respeito da fotografia. Aí eu começo, apesar de no funeral e nos dias seguintes as fotos têm mais esse caráter, o meu trabalho passa a tentar dar conta de questões emocionais, difíceis talvez e complexas, com uma fotografia um pouco mais seca. Eu comecei a pensar que eu poderia deixar toda a intensidade emocional tá no assunto e não tá necessariamente na primeira camada da imagem que eu crio. Ela não precisa ser muito... Por exemplo, ela não precisaria ser, talvez, uma imagem do Miguel Rio Branco, assim, só para dar um exemplo, talvez que venha mais à cabeça das pessoas, sabe? Quer dizer, eu adoro o trabalho dele, eu gosto muito, tenho vários livros, mas é quase o contrário daquilo, sabe? Onde ele está ali, assim, tão perto, com tudo borrado, eu dei alguns passos para trás, talvez. Talvez porque seja assim que é possível também, para mim, sobreviver a algumas coisas, ou passar por algumas coisas. Aí, esse trabalho, no final, ele virou uma foto em galeria, ela tem, tipo, 1,30 m com essa borda branca por 90, alguma coisa assim. E cada foto nessa série Vazio é acompanhada pela relação que a pessoa... Por quem era a pessoa que morreu. Para a pessoa com quem eu estava trabalhando. Né? Quer dizer, essa foto chama Mãe, porque a pessoa que mora nessa casa perdeu a mãe. Então você anda pela galeria e você tem esses ambientes. E aí todas as fotos são feitas com a mesma lente, da mesma altura, e sempre teve um procedimento em que eu enquadrava a pessoa no meio. Toda a foto é enquadrada para ser um retrato de uma pessoa que estaria no meio, e daí essa pessoa sai. Né? Isso também não foi uma coisa toda racionalizada na hora. Né? São todos pensamentos que eu acabei entendendo que eu estava fazendo também intuitivamente para tentar dar conta do que é o vazio. E tem a banalidade das casas das pessoas também, que não... Então, eu não estou falando dos títulos, eu vou voltar aqui só para fazer assim, uma leitura com títulos. Ó. É assim o trabalho. Mãe, pai, irmão, esposa, mãe, irmã, esposo, mãe, irmão, pai, esposa, mãe, namorado, filha, avô. E a série que ficou na edição final é essa. São acho que 14 imagens. 16 imagens. Aí, locais vocês escolhiam? eu conversava. A gente resolvia onde você quer ser fotografado na sua casa. E aí a pessoa falava meio aqui, eu podia dar um palpite ou outro, mas era meio que onde a pessoa achava que ela ficava confortável. Sei que a maioria foi na sala, né? Mas tem um quarto, 2 quartos. Aí, para a questão do tabu, basicamente, é um 3x4 com o nome das pessoas, que é David, Richard, Nina. Perderam os clientes. Porque todo o meu trabalho não é sobre o suicídio, nem sobre a depressão do meu pai, sobre nada. Todo o meu trabalho é sobre o luto. Né? Então, estou sempre falando do ponto de vista de quem perdeu. Né? Eu não tenho como compreender o que aconteceu ali do outro lado para as pessoas, entendeu?
Eu estou tentando processar o que aconteceu comigo e gerar um trabalho que pode se comunicar com outras pessoas, né? Zizi. Isso fica como, né? Então, todas as fotos são do mesmo tamanho e eu prendo muito, como as minhas séries são, de vez em quando são grandes, então basicamente isso é a folha impressa, nesse tamanho que eu falei, que é mais ou menos 1,30, 1,20 por 90, sei lá, e eu prendo com aqueles 4 clipes que nem o Wolfgang Tillman, sabe? Aquele clipes de papel. Parafuso, 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 clipes. É a montagem mais barata que tem, né? Não, mas em relação a uma do lado da outra? Ah, não, então, na galeria, por exemplo, eu expus esse trabalho no Centro Cultural São Paulo. Eu resolvi não pôr os retratos. Eu vou mostrar o vídeo depois, e aí os retratos estão no livro que eu fiz e não estavam na exposição. Aí eu fiz a primeira série de um lado do painel, a outra série do outro lado do painel. Aí você anda num círculo assim, aí tem um trabalho em vídeo, que não é dessa série, mas também trata desse assunto que ficava num ponto, e um outro trabalho em vídeo que eu vou mostrar do outro lado. Isso é uma questão que, discutindo com a curadora, que foi a Galciane Neves, a gente achou que para o tipo de sensação que a exposição poderia causar, era melhor não ter os rostos no espaço expositivo naquele lugar. Aí eu fiz um autorretrato também para esse trabalho. Eu estou passando muito rápido de vez em quando, né? Dá para ver, né? Que são... Esse trabalho, para quem gosta das coisas técnicas, ainda fiz em filme médio formato. Então, a cada pessoa correspondia um rolo de filme. Então, com um rolo de filme, 6x7, 10 chapas, eu fazia o retrato, a sala e a outra série que eu vou mostrar. Era meio tipo 2, 3 cliques por pessoa. De vez em quando eu fazia assim 12 numa pessoa, porque não tinha dinheiro para ficar gastando muito. Isso aqui também era assim, eu morava em Londres, não tinha nenhum patrocínio. Eu chamava as pessoas, elas topavam, eu pegava meu equipamento num carrinho desse de feira, assim, colocava o tripé, a luz de estúdio, eu usava a luz de estúdio. A luz aí é uma panela com, tipo, 4 frostes na frente para ficar suave, assim, meio como um flash de câmera, imitando uma câmerazinha de bolso quase, bem perto da lente. Então, eu ia de carrinho puxando, assim, no metrô, subia escada, mala nas costas, esquema guerrilha. E fiz isso, né? Também pagando. Não tinha muito... São pessoas do grupo lá. São todas pessoas que... Não, e algumas são amigas... Depois tem algumas pessoas aqui que são amigos meus, que ao tocar nesse assunto, começar a conversar, me falaram que tinham perdido alguém da mesma forma e eu nunca soube. Né? Porque você abre conversas fazendo trabalhos assim, né? E essa série Memórias, em que eu fotografo o local onde o objeto mais poderoso que liga a pessoa com quem ela perdeu está guardado, eu fotografo o local e a legenda, que também não é legenda, que é parte da obra, é o objeto. Então vocês vão perceber que algumas vezes ele não está visível. Dá para ler aí o que está escrito? Não? Ah, então não preciso ficar lendo também, né? Eu acho que aqui também posso falar uma coisa que eu uso flash direto muitas vezes, assim, eu tenho um interesse que quando eu penso da forma como eu fotografo, eu acho que eu me conecto mais, se fosse fazer um paralelo, mais com o desenho do que com a pintura. Eu sou muito da linha, da composição, assim. Muitas vezes as minhas fotos, eu acho que elas parecem um pouco brutas, quase por causa do flash, mas eu tenho uma grande preocupação de composição, eu fotografo muito no tripé, coisa assim, eu faço um trabalho para fazer uma mistura entre um snapshot e uma foto composta. Eu gosto muito do flash, eu acho que o flash também é
Acho que é uma coisa só da fotografia, né? Eu fico pensando o que é só da fotografia. Eu uso muito narrativa, eu gosto de contar histórias, como vocês podem perceber. Narrativa não é uma coisa só da fotografia, né? Enquadramento também não é só da fotografia. I feel free. I feel released. That's my strongest feeling. Yeah, it's part of my history. It's just something that happened. That's all. That's all. My son Ben died, took his own life 5 years ago, 5.5 years ago, and he was 17. I don't know what to say, I don't know where to begin. I think about him every day, obviously. And I miss him, of course. You know, it's just a big hole in our lives. You know, it's a whole big long process of thinking about why he chose to end his life. And never really knowing, and then sort of realising that you'll never know and having to just let that go. And then it's just missing that person. You know, it's like he's my child. You know, you think they're going to be there for the rest of your life, and then they're not. Really struggling with that at the moment. Just it's a long time to miss someone.
I guess I just feel heartbroken. I just feel like, you know, part of me is just missing. It's a big part. There's so much to say about it. Bom, para quem quiser assistir, esse vídeo está inteiro no meu site, dá para assistir ele inteiro, eu deixei ele lá. Aqui deu vontade de falar duas coisas. Eu fiz 2 workshops com uma professora holandesa chamada Corine Nordenbos. Eu tenho a impressão que ela já veio aqui para Belo Horizonte. Alguém sabe isso? Ela Já veio, né? Alguém fez workshop com ela? Alguém fez? Não, eu recomendo que façam assim, inclusive conversar com o Eugênio, tem que trazer ela de novo para o Brasil. Assim, ela falou 2 coisas que são muito importantes, que é fotografa com o coração, edita com a cabeça. As decisões intuitivas que a gente toma na hora de estar fazendo, por exemplo, quando eu resolvi que eu queria fazer um vídeo com essas pessoas onde elas contavam a experiência delas. Quando eu enquadrei a primeira pessoa, que é a primeira que está no vídeo, eu enquadrei o rosto dela, eu falei assim, não dá. O rosto vai ser demais, assim, é muito... Você ficou vendo o vídeo, vendo o rosto da pessoa falar uma história dessa, você não vai nem ouvir o que ela está falando, porque você vai ver só a tristeza no rosto dela. E aí eu abaixei a câmera para a mão, e aí eu fiz todo mundo do mesmo jeito. E aí eu gosto muito desse trabalho, ele é uma série de mãos que falam por 1h08, e é muito interessante ver que geralmente na galeria muitas pessoas assistem o vídeo inteiro, que não é uma coisa comum, assim. Ele acabou tendo uma força, eu acho, pela própria crueza também. A outra estratégia que eu fiz é assim, eu só fiz uma gravação de cada pessoa, só é um take, não tem ensaio, não tem nada. Eu fui lá, falava, eu quero gravar uma coisa com você, vou filmar a sua mão, só me dá um silêncio no começo e um silêncio no final. E fala por quanto tempo você quiser, o que você quiser. Depois eu fiquei com esse material um bom tempo, né, aí edita com a cabeça. De repente eu falei assim, bom, sei lá, vou editar. Aí eu pensei assim, no grupo onde eu conheci a maior parte dessas pessoas, você não interrompe quem está falando. Quem está falando tem que falar o que tem que falar. Então o vídeo não tem edição. Tudo o que as pessoas falaram está no vídeo, na sua inteireza. E aí eu acho que ele ganhou uma força de ser uma coisa espontânea. As mãos falam muito já do que a pessoa está sentindo, porque tem pessoas com muitos tempos diferentes de perda, né? E não tem edição. O que ela tinha para falar, ela falou. E a Corine fala também uma outra coisa que é legal a gente escolher. Para esse tipo de trabalho, né, quer dizer, é um trabalho quase documental também, que você escolha coisas que são próximas a você. Eu aprendi fazendo esse projeto o que é a questão do acesso. Quer dizer, chegar para uma pessoa que passou pela mesma coisa que eu e falar, posso fazer um trabalho sobre a nossa perda? Me deu um acesso a essas pessoas que talvez eu não tivesse se eu também não tivesse passado por isso. Lógico que isso não é a única forma de fazer um trabalho, mas no meu caso foi essencial essa coisa em comum que eu tinha com essas pessoas. Eu acho que existem assuntos muito profundos e muito interessantes de serem tratados pela arte e que são muito próximas da nossa vida. Muitas vezes a gente não precisa ir do outro lado do planeta para fazer um trabalho, o que não significa que ir do outro lado do planeta fazer um trabalho não seja uma coisa incrível também. Mas no meu caso, eu acho que os assuntos que eu escolho são todos muito próximos aos meus interesses, né, as coisas que eu desejo explorar.
Aí eu escolhi agora para mostrar um outro trabalho que, depois de ter feito essas coisas, antes de eu voltar de Londres para o Brasil, aconteceu uma coisa incrível comigo. É uma coisa que eu gosto de contar também, porque eu imagino que tem pessoas aqui que sejam fotógrafos, estão fazendo projetos, e a vida é toda muito maluca, né? Eu acabei vindo para o Brasil comemorar 40 anos, numa época que eu estava completamente falido em Londres e sem dinheiro, né? Eu ganhei uma passagem da minha família para vir comemorar com eles, porque eles falaram que eu não podia passar 40 anos sozinho lá. E eu vim. E porque eu fiz essa viagem, sem saber como que eu ia pagar meu aluguel voltando para Londres, eu reencontrei um grupo de amigos meus da faculdade, eu fiz administração, para descobrir que um amigo meu, eu já sabia, na verdade, tinha ficado milionário e colecionador de arte, e, por coincidência, o sogro dele havia se suicidado. Isso tudo fez uma ligação, a gente retomou uma amizade que era grande na época da faculdade, e ele resolveu apoiar a minha produção enquanto artista, e me deu uma bolsa para produzir ao longo de um ano, em troca de trabalhos meus. Basicamente, ele falou assim: eu gostaria de ver o seu trabalho se desenvolver, pensa um projeto que eu vou apoiar você. Eu voltei para Londres, eu pensei e falei para ele assim: o projeto que eu quero se chama Tempo. Eu não tenho um projeto específico, eu preciso acabar os projetos que estão pela metade, porque como eu tenho que viver como fotógrafo, eu não consigo me dedicar totalmente a ser artista. Ele falou: tá bom. Então a gente fez um acordo onde eu dei para ele uma série de trabalhos ao longo do tempo, e eu pude editar e finalizar esses trabalhos que eu mostrei até agora e desenvolver esse projeto que eu vou mostrar agora. E esse foi um ponto de virada, porque isso aconteceu em 2011, e foi a partir desse momento que eu consigo dedicar somente aos meus trabalhos. Eu tive tempo. Acho que tempo é a coisa que todo artista mais sente falta. Como é que você consegue... Não é que eu parei 100% naquela época a fazer alguns trabalhos comerciais, mas eu não precisava mais, como eu tinha a minha despesa básica coberta por essa bolsa, eu não precisava mais ficar desesperado todo mês para saber como é que eu ia pagar meu aluguel, como é que eu ia conseguir sobreviver, né? E aí eu resolvi fazer um trabalho de despedida de Londres, que era uma reflexão sobre o fato de ter sido imigrante. Aí eu comecei a desenvolver o processo que eu uso hoje para trabalhar. Eu fiz uma pesquisa teórica sobre psicologia da imigração e cheguei numa série de ideias e conceitos e fui procurar imagens que explorassem esses conceitos que me interessavam. Um deles é a ideia de que, para sobreviver à dor emocional de estar envolto numa outra cultura, o imigrante cria bolhas. As bolhas podem ser... Toda semana você liga na sua família, liga pelo Skype para a sua família no Brasil. Você frequenta um restaurante que faz a comida do seu país. Você se encontra num grupo, num clube de pessoas da mesma origem que você. São formas onde você minimiza o desconforto de estar dentro de uma cultura que não é sua. Que era uma sensação que eu havia sentido ao passar 7 anos lá. E uma das ideias que eu tive foi ir ao Jardim Botânico de Londres, ver a estufa de plantas tropicais. E entrevistando o gerente dessa estufa, ele me falou que isso era uma coisa muito interessante, porque uma série de pessoas da Índia, do Paquistão, que é um grupo muito grande em Londres, realmente frequentavam as estufas com as famílias e haviam dito para ele que elas iam lá porque elas se sentiam em casa, porque era quente e úmido. E aí, eu simplesmente fiz uma série de imagens dentro dessa estufa, onde sempre aparece o vidro e o lado de fora da estufa. Não o lado de fora, mas o fato de que aquelas plantas estão vivendo num ambiente contido ou artificial. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu faço muito hoje também, tudo gera no tripé, mas já estava ali no Não Estou Sozinho, que é tudo no tripé, é tudo reto, a câmera está sempre reta, em algumas dessas séries, né? E eu acho que, como vocês podem perceber, né, eu tenho muito essa coisa da série. As histórias que envolvem alguns trabalhos são uma série de fotos da mesma ideia.
Peraí, quem que falou? Você? Sim, sobre a foto. Sobre a foto, né? Então é essa, né? Deixa teu pai. Em 2007. Fez 10 anos esse ano, 31 de janeiro de 2007. E a primeira vez que eu expus aquele trabalho foi em 2011. Qual? Esse trabalho dele. Demorou, o que eu fiz depois que ele se matou, Isso lá em... eu expus em Londres. Eu participei de uma leitura de portfólio em Paris, eu fui lá, tinha uma leitura grande, tipo esse pessoal que faz em Houston, não sei o que, faz em Paris também. Eu fui lá e mostrei, daí uma galeria de Londres me chamou para expor lá. Junto com um fotógrafo alemão que estava fazendo um trabalho, ele produziu um trabalho após a morte da mãe, onde ele fotografou uma série de objetos da mãe. Ele ocupou uma sala e eu ocupei outra sala. Então, o do meu pai foi 2007 imediatamente, depois assim, 2007, 2008, aquelas fotos do diário. Esse outro é tipo 2009, é que eu digo assim, eu coloco 2009, 2011, quando eu terminei de editar o vídeo das mãos. E esse aqui é 2012. Tá, mas quando isso foi apresentado, sempre depois? Ou nessa mesma época? Quando eu mostro os trabalhos... Não, esse aqui, por exemplo, eu só expus pela primeira vez, eu acho que foi ano passado, na Red Bull Station em São Paulo. Demora, eu faço as coisas muitas vezes... Tem duas coisas assim, eu testo muitas ideias enquanto eu faço o trabalho e depois demora um bom tempo para eu conseguir editar e entender o que o trabalho é. Até eu dar o formato final, demora. Assim, eu não faço e já edito. Porque, por exemplo, aqui eu fiz dois grupos de foto dentro das estufas. Uma onde você não via nada dos vidros, eram só as plantas, e outra onde você via os vidros. No começo da edição, eu achei que o trabalho era sem o vidro, para depois entender que, na verdade, se eu estou falando da bolha, não adianta eu mostrar a planta sem mostrar a bolha. Aí virou com o vidro. Tudo isso demora até eu chegar no resultado final. E eu mudo as edições, as coisas demoram para chegar no seu formato final. Aqui você vê lá no fundo, assim, né, um pouquinho do vidro. Aí, tentando falar sobre o estranhamento que o estrangeiro também tem, como o estrangeiro vê o povo para onde você mudou, né? A gente chega num outro país e é uma coisa muito natural que a gente fique falando como eles são estranhos, como aquela cultura é fria, como é isso, como é aquilo, né? A gente passa um pouco por esse momento também de precisar ficar se relacionando com a sua... dizendo como o lugar da onde você saiu é que é bom e que as pessoas são carinhosas, coisas assim, né? No nosso caso, especialmente no Brasil, né? Eu, por exemplo, quando cheguei na Inglaterra, eu passava por um problema que eu ia conversar com o inglês, eu chegava perto dele e ele dava um passo para trás, eu chegava perto dele e ele dava um passo para trás, porque a distância com que a gente conversa com as pessoas no Brasil é mais perto do que eles falam lá na Inglaterra. As pessoas achavam que eu chegava perto demais, sem contar pôr a mão na pessoa, né? Que você põe a mão, a pessoa já fica... não encoste em mim. Aí eu fiz uma série, que é essa aqui, que eu chamei de Os Outros, que então, fora do meu universo da estufa, onde tudo era quente, exuberante e tropical, existiam esses seres que são as árvores de clima frio, né, que são árvores que a gente muitas vezes não tem aqui no Brasil, em que eu também peguei uma estratégia de fotografar todos os troncos meio da mesma distância, assim, da mesma altura. Parece um desenho animado, né? Que aquela especialmente parece do Senhor dos Anéis, né? Olha. Bom, o Senhor dos Anéis quase que passa na Inglaterra, mas na autora de lá, quando você pensa nos cenários, tem um pouco a ver com o campo inglês, né? Mas é essa coisa de tentar transformar esses troncos num seres mesmo, e fotografar como se fosse uma tipologia de pessoas.
apresenta as duas séries juntas? Lá eu expus a tua, porque esse trabalho são 2 séries fotográficas, um livro de artista, um conjunto de textos e 2 vídeos. Estava tudo na sala, lá no Red Bull, quando eles me chamaram para expor lá, cabia tudo. Também só expus esse trabalho essa única vez, então não tenho outras, nunca tomei outras decisões, né? Só que esse trabalho, as fotos são tipo 20 por 25, eu faço uma montagem assim com as 20 fotos, enquanto as outras fotos das plantas são grandes, é 1,20 m por 1, né? Na Red Bull eu acabei fazendo uma montagem também, porque tinha uma parede lá, ficaram 9 bem grandes, uma do lado da outra. Não sei se era cor, na série de outros, foi proposital, Não funcionava colorido. Eu fotografei digital, obviamente, isso é médio formato digital, eu também queria que as fotos tivessem uma resolução para serem ampliadas muito grandes, mas aí no final eu tomei a decisão que esses poderiam ser pequenos, eles ficam mais interessantes como quase uns retratos pequenos, assim. E para destacar essa coisa do tronco, o preto e branco funcionou melhor. Então também não tenho preconceitos, tudo, na verdade é o que o trabalho precisa para ele funcionar, né? Eu acho incrível que no digital a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, o fundo distraía, sabe? Assim, quando você tem, tudo é verde, e daí o tronco também tem um certo musgo, e a coisa não se destacava como eu gostaria que ela se destacasse. E aí tem um... Aqui. Opa. Bom, tem um livro de artista que agora eu coloquei na pasta errada, não vou encontrar para vocês, mas basicamente o que eu fiz também é que eu fiz um snapshot com câmera de bolso de todas as plantas brasileiras que eu encontrei na estufa. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Vou achar assim. Aqui. Aí eu gosto muito do formato livro, eu acho também que a fotografia, o livro é um meio natural para a fotografia, né? Quer dizer, a gente tem essa sorte como fotógrafo. Se você é um pintor e faz um livro que reproduz as suas pinturas, ele é uma reprodução. Se você é um escultor, você está fotografando, está reproduzindo a sua escultura, é uma leitura muito diferente do que é a fotografia no livro, né? A fotografia no livro é uma fotografia, lógico que tem diferenças, ela está na parede, mas se ela for bem impressa, ela não deve nada a uma foto que está na parede. Então, o livro como veículo me interessa também, porque é um veículo razoavelmente mais democrático. Ele não é tão democrático porque ele é muito caro de fazer e muitas vezes ele também não é tão barato para comprar, mas ele é muito mais democrático do que uma fotografia vendida em galeria e coisa assim, e permite que o seu trabalho circule e permite exercer a questão de catalogação, narrativa, tudo isso. Então eu fiz... Basicamente, eu pedi para o gerente da estufa que ele me desse a ficha de cada uma das plantas brasileiras que eu encontrei lá na estufa. E as fichas, não vai dar para ler aí, as fichas muitas vezes têm como as plantas chegaram lá e aonde as plantas foram encontradas no Brasil, porque várias delas foram encontradas em expedições que botânicos, biólogos do Jardim Botânico de Londres fizeram ao Brasil para coleta de plantas. Então, tem assim, planta encontrada ao lado da cascatinha na praia tal do Rio de Janeiro. Então, isso também falava um pouco sobre imigração, sobre mudar de lugar e sobre catalogação. E aí, mais uma vez, isso eu fiz 2 versões, uma é como quase um folderzinho com espiral bem barato, feito em gráfica rápida, e o outro também é feito em gráfica rápida, mas é encadernado com uma tese
de mestrado, com uma capa verde, com letra dourada e coisa assim, e fica na exposição para as pessoas folhearem e poderem ler as fichas que estão ali, olhar a coisa, né? As fotos, só para voltar uma coisa também, as fotos do velório do meu pai, eu não exponho na parede. Eles são um livro de artista pequeno que fica no espaço positivo, e a pessoa que quiser ver aquelas fotos vai lá e olha. Eu mostrei aqui um pouco para explicar o meu processo, mas se você for no meu site, não tem nenhuma foto que mostre o rosto do meu pai, e eu nem vou colocar isso nunca na parede da galeria. Porque numa coisa aqui em que vocês viram, mas não vão ficar com isso, também é tudo bem. Mas na galeria é um livro desse tamanho, as fotos são menor do que uma 10x15 ou uma 10x15, uma por página direita com página branca do lado, e você navega aquela sequência sozinho, e o livro termina com a carta dele. Que foi aquilo que eu mostrei rapidinho, mas acabei não falando, que são as cartas que ele deixou. Está no livro para quem quiser ler, né? Então, nessa exposição aqui também tem um livro de artista. Eu retomei aquilo que fica ali, que são essas plantas brasileiras fichadas do Jardim Botânico, feitas também com uma câmera de bolso. Eu gosto de me colocar problemas, que é como que você resolve fotograficamente uma foto dessa, sabe? Quando eu estou clicando, eu fico pensando o que é enquadrar uma bromélia no Jardim Botânico e usar o flash para escurecer o fundo, para que a planta se ressalte. Também tem uma coisa um pouco de foto macro, que usa muito flash, né? Quer dizer, isso não é macro, mas tem um pouco dessa lógica. E como fazer uma composição com isso que vire uma imagem interessante. Aí eu voltei para o Brasil no final de 2012 e comecei a pensar o que eu queria fazer. Há algum tempo eu já tinha desejo de fazer um trabalho que lidasse com história. Eu tinha uma ideia de que talvez existisse algum paralelo entre o trabalho do fotógrafo e do historiador. Assim, eu acho que os dois partem da realidade, de uma coisa que aconteceu ou que é dada na sua frente, e criam um recorte totalmente ideológico daquela realidade, ou a partir do seu ponto de vista do mundo, e colocam isso para o mundo. E, estranhamente, algumas pessoas, não todas, acreditam que aquilo é verdade. Então eu achei que a fotografia era uma ferramenta legal para lidar com essa questão do que é um documento e o que é uma narrativa histórica, né? Logo que eu cheguei no Brasil, aconteceram as manifestações de 2013, o que me deu o desejo de pensar sobre quantas vezes esse dito povo amigável, né, o brasileiro muito pacífico, havia, na verdade, se revoltado contra os desmandos que a gente enfrenta na nossa história há 500 anos, né? Quantas vezes o brasileiro se levantou para dizer: eu não aceito isso. E fui fazer pesquisa de revoltas e revoluções no Brasil, achei uma lista muito maior do que eu havia imaginado e descobri a cabanagem, que eu provavelmente estudei na escola e devia ser um parágrafo desse tamanho do livro, né, ou desse aqui. A cabanagem é uma das revoltas do período regencial, que era quando Dom Pedro era criança, e é uma das maiores revoluções que aconteceram no Brasil. Ele é uma revolução que efetivamente tomou o poder após matar o governador da província do Grão-Pará. Eles ficam no poder por 1 ano e pouco, e depois, quando o Império consegue retomar o poder, ao longo dos próximos 4 anos, simplesmente os cabanos e a população ali, grande parte da população da Amazônia da época é massacrada. Estima-se que mais de 30 mil pessoas morreram em consequência da cabanagem. E isso me parecia uma história que merecia ser mais conhecida, né, que talvez em outros países, porque os cabanos não queriam se separar do Brasil, eles queriam basicamente diminuir o poder dos portugueses, de um grupo de portugueses que mantiveram o poder na região depois da independência. Então, na verdade, eles eram a favor do Brasil, mas eles foram massacrados pelo governo de qualquer jeito. Lembre-se que isso tudo acontece pouco tempo depois da independência. A independência é em 1822,
O Pará fica independente em 1823, demora um ano lá porque os portugueses tinham muito poder, e a cabanagem acontece em 1835, então é pouco depois. Né? Basicamente, eles brigavam por melhores condições de vida para a população da região. Os líderes eram fazendeiros, brasileiros, ou de origem já brasileira, ou de famílias brasileiras que eram brasileiras há mais tempo. Mas eles levantaram uma grande parte da população pobre, ribeirinha, negros fugidos, quilombolas, pessoas que fugiram do exército. E aí eu resolvi estudar essa história, e daí o que eu fiz? Eu fui lá, li uma série de textos sobre a cabanagem, fiz uma pesquisa historiográfica, entrei em contato com uma historiadora que escreveu alguns textos que me interessavam muito, que eu achei muito bons, que era a Magda Ritt. Ela me indicou alguns outros textos para ler, principalmente e alguns textos sobre o conceito de microhistória, que era uma coisa que eu não conhecia. E aí eu basicamente fiz o seguinte: eu fiz uma lista de uma série de fotografias possíveis e de lugares a serem visitados para tocar na história da cabanagem hoje em dia. Basicamente eram lugares que tinham alguma conexão em diversos graus com a história cabana. Podia ser o museu onde tinha coisas da cabanagem, podia ser a fazenda de um dos líderes cabanos, que ainda se sabia que fazenda que era, ainda é uma fazenda que existe. Como que eu consegui fazer esses projetos? Bom, mais uma vez, retomando o contato com aquela pessoa, eu escrevi projetos de Lei Rouanet, escrevi um projeto de Lei Rouanet, e levei para ele e perguntei se a empresa dele fazia Lei Rouanet. E, por sorte, a empresa dele tinha imposto a pagar, verba para fazer Lei Rouanet, mas não tinha nenhum projeto de Lei Rouanet, porque era uma empresa dessas que trabalha só para a empresa, então não tinha marketing, não tinha interesse em fazer marketing. Então, eu me encontrei na situação ideal para um artista, que é fazer um trabalho com Lei Rouanet, ou seja, tinha uma verba possível de fazer o trabalho, sem nenhuma contrapartida de marketing, exigência, de que isso ia ser brinde de final de ano da empresa, nada. Basicamente, uma coisa muito única nesse universo. Né? Então, na verdade, uma vida muito louca, porque o fato de eu ter feito uma faculdade que não tinha nada a ver com o que eu sentia, o que eu fiz depois, me propiciou fazer as coisas que eu queria fazer. Né? A vida traz as coisas acontecem sem que a gente entenda muito bem porquê na época. Né? Aí eu fui para o Pará, fiz uma viagem de 15 dias de reconhecimento, fotografei, testei uma série de coisas, voltei para São Paulo, fiquei alguns meses editando aquele material e olhando, e depois fiz uma viagem de 60 dias, onde eu fiquei lá fotografando todo dia e viajando um pouco ao redor de Belém. Eu não tinha verba para viajar o Pará inteiro, nem viajar um ano, nem fazer nada, de uma verba que me permitia passar 60 dias lá, hospedado na casa da minha produtora, porque também faz Lei Rouanet, mas não é um projeto super rico, né? Então eu fiquei na casa da produtora, dividia quarto, assim, como eu fui em alguns lugares, eu fotografava no tripé, eu também não sou fotojornalista, não tenho a manha de ficar, e nem queria fazer fotos muito rápido, eu precisei ter uma pessoa que guiava o carro e que ficava do meu lado enquanto eu fotografava, olhando a mala ali, e olhando se alguém estava vindo perto. Dividia quarto de hotel com esse cara, comia nos restaurantes mais baratos que tinha, mas pude fazer o projeto do jeito que eu queria fazer. Aí eu fiz o Cabanagem, que acabou se configurando em 2 livros, um maior e um menor, um livro de lugares, um livro de pessoas, um jornal que vem guardado dentro. Bom, depois eu pego. Eu tenho uma edição aqui que vocês podem ver depois no final, que vem guardado num envelope de documento. Eu fotografei, então, no total 75 dias, demorou um ano para conseguir editar e dar o formato que eu queria para o livro. Eu vou passar um pouco rápido também, porque assim, depois
O livro, por exemplo, tem o vídeo do livro no meu site inteiro, dá para ver, o vídeo está em boa resolução. Mas eu queria um pouco que vocês sentissem a narrativa do livro, tá? O livro tem esse design, ou seja, as fotos são sangradas, o livro não tem branco do papel, que não seja quando o branco aparece na foto. O papel foi escolhido para ser um papel uncoated, que é um papel que tem textura, um papel que tem uma... Você toca nele, ele parece mais humano, assim. Então, eu achei da história da cabanagem que tinha uma coisa que permanece na Amazônia. Sabe? A violência do período cabano ainda é presente na Amazônia. Né? Eu senti a exploração da Amazônia, quer dizer, eu conheço muito pouco da Amazônia, mas você anda por Belém e você vê, ao mesmo tempo, a riqueza daquele lugar e quão dilapidado ele pode estar em alguns pontos. Você anda em volta de Belém e você vê a pobreza das pessoas, daí você vê a riqueza da culinária, tem toda uma cena ali que acontece que eu, dentro do meu olhar estrangeiro e dentro de tentar contar uma história, acabei vindo por um fluxo que eu achei que falava disso. Então, durante os 75 dias que eu fiquei lá, eu comprei o Jornal Diário do Pará, que é o jornal da família do Jader Barbalho, se eu não me engano, e todo dia no caderno de polícia tinha essas fotos. Fossem acidentes de carro ou violência, morte por violência, a violência e o grande número de mortes ainda era uma presença constante na vida ali de Belém. Eu comprei o jornal e depois eu reproduzi algumas dessas fotos no livro, pedindo autorização para os fotógrafos que tiraram as fotos do jornal. Entrei em contato com eles e pedi autorização para reproduzir essas fotos. Então eu faço a minha estratégia, mas todas as fotos que estão aqui têm alguma relação com a história da cabanagem. Por exemplo, existe um cemitério em Belém, que é o cemitério de Soledade, não é isso? Eu fui lá assim, por que eu fui lá? Porque existia, alguém me falou a história que lá estaria enterrado um dos líderes cabanos. Aí eu vou no cemitério, eu procuro nas lápides e não encontro essa lápide, mas eu faço uma foto no cemitério. Né? Quer dizer, todas as fotos que existem aí têm algum grau de relação com a minha busca da história cabana. Esses copinhos estavam lá no cemitério também, eram água benta que as pessoas pegavam na capelinha para pagar a promessa. Né? Eu não monto nada para as minhas fotos também, apesar que elas aparecem muito, eu simplesmente fotografo o que eu encontro. O gesto de escolher, de fazer uma lista de lugares para ir, me propicia que o acaso me gere imagens que eu registro. Por exemplo, isso aqui é no Arquivo Histórico do Pará e essa prateleira aqui são os documentos da época cabana que não estão acessíveis, que precisam ser restaurados e não tem verba para restaurar. Né? Então está lá assim. Ao fazer o livro, eu resolvi que nenhuma das fotos teria legenda, e no livro não tem legenda, e nada disso que eu estou falando está explicado. Eu também não vou ficar explicando várias, porque exatamente se eu estou falando de uma história desconhecida, eu também não sou historiador e nem sou documentarista, nem estou interessado em contar a história para as pessoas. Eu estou querendo trazer uma sensação para as pessoas do que é uma história não contada. E com essa coisa de tentar investigar os assuntos, eu faço uma coisa assim, eu fotografo, eu faço uma coisa que é, eu vou assim, depois eu faço assim, quer dizer, eu me aproximo muito de algumas coisas para ver se é possível. Eu falo,
Eu pensei outro dia também que dá para dizer que é um pouco, talvez, como se eu fosse uma espécie de arqueólogo que estou tentando, acabei de chegar num lugar ali, num sítio arqueológico, e estou descobrindo os primeiros artefatos e estou tentando pôr coisas lado a lado para ver se elas funcionam. Algumas eu olho de perto, outras eu tento ver o todo. E eu vou fazendo essas junções que na verdade são junções de dúvida, não junções de certeza. São tentativas visuais de entender alguma coisa, onde o erro faz parte também. Aí uma coisa que talvez não seja tão fácil de perceber aqui, mas é que o livro acabou tendo uma edição meio circular. Vocês percebem que tem várias portas ou passagens, tem os mortos. Então no final eu percebi, quando eu voltei, fiquei olhando o material, que na verdade eu tinha feito mais ou menos umas 6 fotos só no projeto inteiro. Que são assim, portas, coisas religiosas, coisas relacionadas à burocracia, coisas envelhecidas e natureza, mas nunca uma natureza assim exuberante, mas sim uma natureza, tirando aquele começo verde ali, né, que é meio você vai penetrar numa coisa que parece um livro talvez mais óbvio da Amazônia, para depois não aparecer nunca mais aquilo. Foi uma espécie de, sei lá, eu queria dar uma espécie de olé no começo do livro. E aí a natureza, o rio, fica sempre essa coisa meio seca. Aí tem uma coisa religiosa, tem um gesto de violência. Tem documentos. As páginas sangradas, qual que é a justificativa para você ver o projeto? É que não tinha respiro. Uma história dessa não tem respiro. Eu acho que, assim, eu achei Belém, o entorno, assim, era uma coisa muito intensa, sabe? É muito intenso. Belém tem uma coisa que eu senti que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, que, assim, de vez em quando você tem essas torres onde moram as pessoas mais ricas, assim, de repente, do lado, tem uma casinha meio caindo aos pedaços, assim, não era tão afastado, a coisa não é assim, um centro, uma periferia, era muito mais misturado. E a violência, a coisa estava presente de uma forma que eu falei assim, é intenso, aqui não pode ter respiro. O livro não pode ter respiro. Eu vou mostrar uma outra coisa, depois vocês vão entender eu quis começar pelo livro. Mas eu vou mostrar um PDF bem inicial que eu fiz, porque depois que eu vou editando, eu fico trabalhando na parede, eu sempre imprimo as fotos. Por exemplo, eu voltei, eu imprimi mais de 1000 fotos 10x15 para ficar trabalhando. Eu tirei, acho que 10.000 fotos para esse projeto, mas tem muita repetição, né, de cada foto você faz. Aí, basicamente, eu volto, eu olho tudo algumas vezes, e eu termino uma seleção de umas 1000, eu imprimo. Aí eu começo a tentar editar, e no processo de edição, eu vou revendo as 10.000 fotos, e achando aquelas que eu achei que eram ruins, mas que na verdade são boas dentro da narrativa que vai sendo construída. Então eu revejo o material inteiro muitas vezes, e eu trouxe aqui um dos primeiros PDFs que eu fiz do material. Para vocês verem como é diferente. Ó, assim termina, e aqui tem escrito no livro Só Grão-Pará, 1835-1840. Esse é o único texto que tem no livro verde. Aí o livro... Tem um livro verde, tem um livro vermelho. O livro vermelho, tá vendo? É Cabanagem, André Penteado. E aí são os retratos de pessoas com quem eu conversei para o projeto ou encontrei em lugares que eu fotografei.
Aqui, a toda foto acompanha uma legenda que muitas vezes é incompreensível, a menos que você saiba a história da cabanagem. Então, na verdade, também é uma forma de dar uma informação quebrada, que para quem se interessar, você vai começar a entender a história. Por exemplo, Lúcio Flávio Pinto, jornalista independente que deu o nome de Angelim ao filho. É uma coisa um pouco meio anti-jornalística, mas para quem se interessar para a história, você pode começar a destrinchar essa história por conta própria. Esse é o cara que me acompanhou nas fotos. É o Sérgio. Esse, por exemplo, ó, João Malcher, vulgo Seu Amor, funcionário público aposentado e descendente de José Clemente Malcher, que vem a ser um dos líderes cabanos. Como chegasse no Sérgio? O Sérgio foi a Lívia que indicou. Você conhece a Lívia? Ali eu fiquei hospedado na casa da Lívia e ela fez a produção do projeto para mim e ela conhecia o Sérgio. Você conhece o Sérgio também? Não. Uma figura o Sérgio. Difícil dividir quarto com ele porque ele ronca de um jeito que eu não conseguia dormir, né? Mas tudo bem, são as agruras da arte. Então aqui também, deixa eu passar outro PDF, vocês vão entender. Esse é o livro vermelho. Esse é o livro vermelho. Mostra como ele vem. Cuidado, só que tem dono já esse exemplar. Posso amassar seu livro. Né? Não, o genético aqui, ó. Ó, ele vem nesse envelope de documento também. E aí ele vem isso aí, ó. É um livro que só tem a capa verde, não tem nada escrito por fora. O outro livro, tá vendo? Ele é todo sangrado e ele é feito nesse papel esse papel natural. Alô? E daí vem o jornal. Essa aqui é a Magda Ritt, que me ajudou muito no projeto, é uma historiadora incrível. Ter descoberto ela foi essencial para o que eu fiz. E daí eu pedi a ela que escrevesse um texto sobre a cabanagem para ir no livro, mas um texto que não fizesse nenhuma referência às minhas fotos. Não é um texto crítico do meu trabalho, eu acho que cada coisa tem a sua função ali no envelope. Os lugares é uma sensação, as pessoas eu acho que atualizam os personagens da Revolução, alguns deles, ou a população ali que participou, e o texto de historiador é para quem quiser saber a história cabana. Basicamente é isso. André, Sim? nos retratos, qual critério você teve para fazer os retratos mais próximos e mais afastados das pessoas? Nada, eu geralmente, essa coisa de fazer fotografia comercial, antes eu faço muitas versões de cada retrato. Então tem de perto, tem de longe, que foi o que eu mais gostei de cada pessoa, basicamente. Eu gosto de transformar de vez em quando, eu gosto de fazer esses só busto, assim, que a pessoa vira meio uma estátua também, mas também não dá para fazer, como eu fiz lá do pessoal do Não Estou Sozinho, eu fiz todo mundo igual. Aqui depende onde eu tô, assim, se não tem nada legal, põe numa parede só. Tá bom. Eugênio, você falou que eu falava muito, não é verdade? Eu vou mostrar isso aqui. Se eu não conseguir mostrar uma missão francesa, aí todo mundo também dá. Também o vídeo está na internet, dá para ver o livro inteiro. Mas eu acho interessante, isso aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas, porque
fica aquela coisa, como é que um projeto chega no formato final, né? Eu vou passar isso aqui bem rápido, porque ele tem muita página também, mas para vocês sentirem, eu vou fazendo uns bonequinhos no InDesign, imprimo, coisinha para sentir como o trabalho funciona. Só vocês verem como era bem diferente do que ele ficou no final. Eu não sou designer, mas eu vou testando algumas coisas baseadas em livros que eu gosto. Você vê que eu converti algumas fotos em preto e branco naquela época para ver se elas funcionavam. Eu fui fazendo um livro daqueles que são mais livro onde as fotos entram de vários tamanhos diferentes. E aí eu também coloquei os retratos no meio. Você vê que tem essa foto chegou na edição final. Essas duas chegaram cropadas. Essa da direita chegou. Essa é outra versão do retrato, tá vendo? No livro ele está sentado atrás da mesa. Esse era na época o diretor do Arquivo Histórico do Pará. Então eu fiz ele contra uma parede lá na sala dele e fiz ele sentado na mesa. E essas pessoas que você fotografou, você entrevistou elas? Quase todas eu entrevistei. Eu tenho um trabalho em vídeo que eu expus no Itaú Cultural quando eu expus esse trabalho lá numa exposição coletiva, que é um vídeo de 11 horas, onde também tem a entrevista integral que eu fiz com essas pessoas. Ali tem dois conceitos. Também é um raciocínio sobre o poder da edição. Quer dizer, quando você dá uma entrevista e a pessoa edita o que você fala, é um poder tão brutal sobre o sentido do que você quis dizer, que eu entrei numa coisa de antijornalismo. Eu não vou editar o que a pessoa fala. Eu chegava para a pessoa e falava assim, me conta a sua versão da história cabana. E eu também deixava ali, não dei tempo para a pessoa. Ela contava. O historiador, contou em 15 minutos. Teve outra pessoa que contou em 1 hora, e no meio da história da cabanagem ela já estava falando da família dela, era um papo. Enquanto eu gravava a entrevista com a pessoa, eu virei a câmera para fora da janela de onde eu estava. Então era a vida passando em Belém ou no interior do Pará, uma pessoa contando com sotaque local o que era a versão dela da história da cabanagem, e eu fiz uma edição, quer dizer, eu pus todas as falas, não dava 11 horas, e eu preenchi os intervalos com imagens de chuva, que eu fiz porque eu fui lá na época da chuva e chovia muito, e toda hora que chovia eu pus minha câmera gravando a chuva por um tempo. E eu criei blocos de chuva, e a ideia era que o vídeo durasse o tempo que o Itaú ficava aberto. Então, dependendo da hora que você ia visitar a exposição, você ia ouvir uma versão da cabanagem e não tinha loop, essa versão nunca se repetia. Então, cada pessoa, uma versão. Hã? Acho que não, viu? Mas nem era essa a ideia, né? Assim, é que é exatamente a ideia que você vai ouvir só um fragmento da história cabana contada por uma pessoa que ora é um historiador e ora é uma pessoa que está contando a história da cabeça dela, né? Tem um senhor lá que morava na fazenda de um dos líderes cabanos, que conversei com ele antes da gravação. Não, eu sei, vou contar. Quando foi contar, ele não contou nada. Ele mudou a história completamente. E eu deixo lá a história da vida dele. Nasci aqui nessa fazenda, não sei o quê, tem muita assombração, tem... Aí uma hora ele fala das visagens e ele fala dos tesouros cabanos, que é uma história que tem lá, que em tese os cabanos enterraram muito ouro que eles roubaram, então tem... As histórias são muito interessantes, eu adoro ficar conversando, né? Então também é um trabalho sobre você sentar, como se você estivesse sentado numa cidade do interior do Pará, olhando as motos passarem fora da casa da pessoa e ouvindo um senhor contar a história da cidade que resistiu à cabanagem, que foi Cametá. É a única cidade que resistiu e ele conta essa história. Eu gosto de história, então eu acho que tem um prazer em ficar ouvindo um vídeo desse, né? Mas não é para todo mundo. Por exemplo, isso é um movimento cabana, uma obra do Niemeyer, que era uma praça antes, que hoje virou um lugar inacessível, você tem que passar a pé ali pela pista, não tem mais uma passarela, nada. E, em tese, o resto dos líderes cabanos estava nesse lugar que já foi violado há muito tempo, e embaixo dessa rampa, que era para estilizar uma mão, moram os craqueiros.
Essa foto acabou não entrando no livro, nenhuma foto dessa. Isso aí, na verdade, é como se fosse a história, né? E aí tem uma parte seguida. Já que quebrou parte, isso aqui, né? Essa parte quebrada seria esse gráfico da história. E seria a história cabana que Foi subtraída. Foi tirado. Tem tudo a ver com a ideia que me levou para lá, né? É pena que eu não consegui fazer nenhuma. Eu faço tanta coisa, de vez em quando as fotos não ficam boas, simplesmente. Você vai lá, você faz, você acha que vai ficar super legal e não fica. Aí não dá para usar. Enfim, basicamente, ó, isso aqui mostra todo o tipo de coisa que eu tentei fazer em Pinheiro, na Amazônia. Isso eu também achei incrível, né? E a sequência você pensa como? Páginas duplas? Isso é que nem uma música, eu não sei também explicar. Eu vou fazendo, até uma hora que parece que fica bom. Não tem muito raciocínio. Na verdade, eu fico olhando as fotos, não consigo fazer nada e fico péssimo. E fico assim, 3 semanas paralisado, até que um dia assim, vai lá e sai uma primeira coisa. E a partir dessa primeira coisa, eu vou trabalhando e eu chamo muitos amigos. Por exemplo, eu sou amigo do Felipe Russo, do Walter Costa. Eu fico chamando os amigos lá para casa, a gente fica bêbado e fico olhando e eles ficam dizendo o que eles acham, o que eles não acham. E a partir disso eu vou mudando. Você tem uma ideia, para mim, quando o cabanagem estava pronto, eu chamei o Felipe lá em casa, ele tirou 9 fotos. E eu não sofri, porque de fato, depois que ele tirou essas 9 fotos, ficou melhor. E aí o livro estava pronto mesmo. É um processo, eu acho que fazer isso é muito mais trabalho braçal de ficar olhando e tentando, do que tem algum raciocínio por trás que funciona. Né? É tentativa e erro. É isso. Olha, bom, depois que eu fiz o Cabanagem, eu entendi que eu não ia fazer 5 revoltas brasileiras, que ia ser um negócio muito chato fazer livros sobre 5 revoltas, também não conseguia. Já tinha feito trabalho sobre o suicídio do meu pai, sobre o suicídio que impactou outras pessoas, aí já tinha feito uma revolta, aí eu resolvi fazer uma outra coisa. Aí eu pensei que a missão francesa, assim, eu sou um artista autodidata, a missão francesa marcava o início da educação formal de arte no Brasil. Para mim tocava também numa ideia que a gente podia importar modelos, essa ideia que tem no Brasil um pouco lógico que o período do Império é completamente diferente, a gente era uma colônia, não tinha uma série de instituições aqui, então trazer professores franceses, que a gente não sabe exatamente se foram trazidos ou se ofereceram e chegaram aqui, mas isso não vem ao caso. Mas eu achei que era interessante trazer a questão de que a gente podia trazer uma coisa de fora para cá, e isso marcava o início da educação formal de artes no Brasil e marcava também uma tentativa de implementação do neoclassicismo no Brasil, apesar que em Belém já havia o arquiteto, que agora eu não vou lembrar o nome, que já tinha feito obras com o Lande. O Lande tinha feito já construções neoclássicas em Belém, né, anteriormente à chegada dos artistas franceses, mas basicamente a lógica do projeto foi o mesmo. Eu fiz uma série eu li bastante sobre a missão francesa, saí com uma lista de possibilidades de fotografia para atualizar esse assunto no presente. Fui ao Rio de Janeiro em várias viagens, não em 2 viagens como eu fiz no Rio, fiquei indo e vindo, que era muito mais fácil de São Paulo. Fotografei de 2015 até o janeiro desse ano e fui fazendo edição 2016 até o meio desse ano, quando fechou o livro e ele foi impresso. E aí o livro virou isso aqui. Aqui o livro é pensado para ser um objeto mais de formato clássico. Ele é uma impressão em papel uncoated, mas que tem a lombada em tecido. E aí um papel tipo mais couché, assim, mas é aquele Garda, que é um papel importado, super chique. E ele é impresso num formato mais clássico, com borda branca ao redor das fotos, para contrastar com o tipo de foto que eu faço, mas eu queria que ele remetesse a essa coisa mais neoclássica, mais clássica, né? Ele tem essa guarda de papel marmorizado. E tem uma escolha de fonte, enquanto a fonte do Cabanagem é quase como uma fonte desse que você escreve
em documento com aquela reguinha, sabe aquele tipo de fonte de reguinha que a gente fazia para documento? Essa é uma fonte bem mais clássica. Aí eu tenho reproduções de obras de arte relacionadas à história da missão francesa. Esse aqui é um quadro do Toné, por exemplo. Fotografia de locais, essa aqui é a casa do Grandjean de Montigny, que é um arquiteto que veio com a missão francesa. O local onde ficava o prédio da Academia de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes, o prédio original. Um descendente do Toné. Desenho do arquiteto. Eu acho que a gente podia também ver se as pessoas têm perguntas, né? Porque basicamente é isso. O microfone acabou a bateria, então tem que fazer no gogó. Acho incrível que eu conheci o trabalho do meu pai. E aí depois fui ver o trabalho só com Cabanagem. E assim, a Cabanagem, como eu sou de Belém, quando eu vi o... Acho que eu vi na internet, né? Foi muito impactante, porque pra gente lá, tu não tem muito essa história, sim. E eu acho que acaba contando a história através de ausências. Falas que o teu trabalho tem muito essa coisa do luto, mas eu acho que talvez não seja o luto, talvez seja a questão da ausência. Assim, até a missão francesa é uma história contada com uma ausência de algumas coisas. É interessante essa ideia, porque talvez eu fico pensando assim, ó, como é que a gente tem no Rio de Janeiro um prédio que nem a Casa França Brasil, que é isso que não é a gente isso aqui, né? Assim, e ele é todo preservado. Aí você vai no prédio da academia, da Escola de Arquitetura e da Escola de Artes, é um prédio modernista incrível, ele está todo dilapidado. Eu penso um pouco essa coisa, é a ausência, talvez, de uma afirmação. Lá em São Paulo é o paraíso dos prédios neoclássicos. Todo mundo, assim, aqueles prédios para os ricos, assim, é sempre aquele prédio que finge ser um prédio neoclássico. Assim, não, mas por quê? Por que você coloca colunas na entrada do seu prédio? Tipo, o que é esse querer ser uma coisa que não é, entendeu? Então, parece um pouco essa ausência da capacidade de dizer assim, a gente é isso, que é uma coisa diferente de tudo que está aí. Né? O que a gente é, eu não sei, desde o ano passado eu estou de luto também, de novo, com tudo que está acontecendo nesse país, né? Que é a destruição de qualquer ideia de um projeto de ser, assim, o que é que a gente é. Agora a gente vai de novo tentar copiar alguma coisa que dizem que é como tem que ser. Mesmo que esse projeto anterior tivesse muitos problemas, eu tenho muitas críticas também. Até pela falta de radicalidade nessa busca do que é. Né? A gente mora num país que é inacreditável, tem uma riqueza gigante, e a gente precisa ter esse grau de problema. Quer dizer, é um pouco o que é Belém, assim, que coisa maluca que é aquele lugar que é tão rico. O que a Amazônia é rica? Não tem nem o que... Como é que não está todo mundo rico lá? Por que não tá, esse dinheiro não está com todo mundo? Por que não está, né? É uma coisa maluca andar por lá. Assim, eu leio o Diário do Pará, do Jade Barbalho, que se colocava como herdeiro cabano nos anos 80. Né? Enfim, ausências. Ouvindo pela tua fala,
Não, eu estou te vendo, é só para poder ver direito. Desculpa. Eu vi pela tua fala, o teu primeiro projeto e o segundo, eles começaram como algo que foi aparecendo na tua vida, assim, né? E os projetos sequentes foram muito mais estruturados. Você acha que na tua carreira você foi se fazendo um artista em progresso, assim, da mesma maneira que seus projetos foram se estruturando mais, você como artista foi se vendo como artista? Certamente. Assim, falar sou artista já é uma coisa que... Eu não sei, eu não fui para a faculdade de artes, né? Se quando eu tivesse 18 anos eu já tivesse certeza que eu queria ser artista, tivesse ido estudar na ECA e coisa, tudo para mim foi acontecendo mais tarde, né? Quer dizer, eu virei fotógrafo para viver disso mesmo com 28 anos. Aí eu virei artista mesmo com 40. Então, tudo, eu acho que eu sou um pouco mais lento do que as pessoas. Mas é isso, assim, é uma construção, né? Eu só acho que tem uma coisa que desde que eu decidi isso, eu trabalho loucamente. Eu trabalho muito, então assim, eu acho que a curva de aprendizado ficou bem mais acentuada. Eu me tornei muito mais consciente das coisas com que eu quero trabalhar, né? Eu acho que tem, apesar de toda a intuição, quer dizer, a intuição nunca sai do processo, mas basicamente sim, é um processo mesmo de aprendizado, de autoaprendizado. Quer dizer, eu participei também de muitos grupos de estudo, né? Eu gosto disso. Agora eu tenho um grupo de estudo que eu coordeno, que aliás não é um grupo de estudo, é um grupo de produção. É um grupo só para as pessoas desenvolverem projeto e mostrar. Eu não dou texto, não dou nada. A gente vê projeto, faz projeto, põe na parede, vamos discutir. É isso. E isso eu aprendo muito também com o procedimento das pessoas. Eu acho que basicamente tem que trabalhar muito. Isso que eu falo para as pessoas do grupo, sabe? O grupo é muito interessante, porque como o grupo é só de desenvolvimento de trabalho, não tem texto, ele tem uma lógica assim, tem gente que entra, fica 3 meses, viu que dá muito trabalho e sai. Sabe? Não entende que é só trabalho. E aí tem as pessoas que estão no trabalho e essas têm tanto tesão que tocam tudo, porque é inacreditável a vontade das pessoas de trabalhar. As pessoas, toda semana tem gente, 3, 4 pessoas que mostrar trabalho. Né? E daí quem não está mostrando, que fica assim, puta, mas não consegui, porque fui viajar, porque é difícil, é difícil mesmo. Né? Você se colocar à prova e o tempo inteiro ficar se questionando, ir lá e acordar domingo. Eu lembro, sabe, eu saindo em Londres com um puto inverno, carregando aquela mala de equipamento, aquela coisa, pegando o metrô lá tem um metrô que não tem escada rolante, né? Então, carrega para baixo, carrega para cima, o cara mora lá fora de Londres. Mas depois, quando você termina, sabe, que bom que eu fiz isso, né? E na hora que eu estou clicando, também muitas vezes eu fico assim, meu Deus, por que eu estou aqui? Isso aqui está ruim, isso aqui é tudo ruim, isso aqui não é nada, não vai dar certo. Sabe, assim, você fica 1 ano editando o livro achando que não tem o livro. Aí uma hora ele acontece. Aí você fala, nossa, graças a Deus. Todo mundo se acha um pouco uma enganação, né? Assim, você fica assim, como é que o Eugênio me chamou para vir aqui falar para as pessoas, né? Que coisa maluca. Acho que eu tenho uma coisa para falar. Para terminar, a gente tem que terminar mesmo, eu queria que você comentasse como é essa inserção nas galerias, como é que tem sido isso para você, que é uma coisa relativamente nova, né? Quer dizer, esses caminhos que você vê para a fotografia? Olha, eu li um livrinho que eu recomendo para vocês, que chama Letters to a Young Artist. Tem aqui, né, Carta para o Jovem Poeta, mas tem 2 jornalistas, não sei, curadores americanos, fizeram um negócio que, assim, eles escreveram uma carta falsa de um artista que tinha acabado de sair da universidade e mandaram para vários artistas estabelecidos pedindo dicas de carreira. E uma delas muito boa que um artista fala é assim: calma, se você trabalhar bastante e o seu trabalho for bom, as coisas vão acontecer. Eu nunca tinha sido chamado para galeria para nada, e era uma coisa que era difícil para mim, que quando você quer viver disso, também ter uma galeria e conseguir vender. Digamos que elas não são fáceis, assim, da sensação, né, esteticamente atraentes. Não é chegar e colocar em casa, assim, para decorar, né? Mas aí o que aconteceu? Ano passado, de repente, uma galeria que é a Zipper de São Paulo entrou em contato comigo porque, por uma coincidência louca, 4 pessoas, eles queriam chamar artistas novos para a galeria e perguntaram para várias pessoas. E 4 pessoas falaram de mim. E aí eles vieram conversar e agora eu tenho uma galeria
Eu participei da SP Art a primeira vez ano passado, não aconteceu nada. Acabei de fazer a primeira exposição na galeria. É uma galeria legal, porque eles são uma galeria grande, eles ajudam na produção do trabalho para a exposição. Porque quem é fotógrafo sabe, né? Você termina o trabalho e você não tem nada. Você trabalhou 2 anos, fotografou, editou, tratou as imagens. Você vai fazer uma exposição grande, custa 20 mil reais para você imprimir, moldurar, fazer as coisas. Não tem como fazer, né? Então, nesse caso, é uma galeria que colabora com os custos, eles bancam a produção da exposição e depois dividem com você o custo quando vende. Então, deu uma condição muito boa para mim de fazer as coisas. Se você é pintor, depois que você terminou de pintar, está pronto, né? Se você é fotógrafo, não é assim. Então, estou começando a experimentar isso, né? Participei agora pela segunda vez da SP Art, o conjunto exposição na galeria SP Art foi razoável para a gente, o galerista está feliz, bancou os custos, vendeu razoavelmente. Então, para mim, está sendo interessante. Ainda está longe de ser uma coisa que vai me permitir viver disso, né? Mas eu dou aula, eu tenho o meu grupo, eu estou fazendo os projetos, agora estou com um projeto novo para tentar captar. O patrocínio que eu tinha com aquele cara acabou, não vai ter mais, então eu estou no mercado aí, como todo mundo, correndo atrás, mas eu dei sorte. Quando você faz Lei Rouanet, eu podia escolher entre fazer exposição ou livro. E graças a Deus que eu escolhi livro, porque o livro, ele dura, é uma coisa que eu posso dar para as pessoas. E os livros me deram uma visibilidade muito grande, o que está me ajudando bastante, né? Além desses 2 livros, eu tenho outros 2 livros que eu autopubliquei. E esses 4 livros, eu acho que ajudaram bastante na divulgação do meu trabalho. Eu acho super interessante. Fala mais alto para o pessoal ouvir. Hoje, de ouvir, é essa construção do discurso fotográfico. Eu acho que, assim, a fotografia sim, mas a fotografia com o discurso fotográfico é outra coisa e é o que hoje vale. Então, essa elaboração, essa fala, né, de mostrar, de editar, de falar o trabalho e na fala você descobrir, eu acho muito interessante. Eu acho que se você se propõe a ser artista, a gente precisa entender o universo que a gente está, né? Assim, eu acho que o fotógrafo precisa refletir mesmo sobre o que ele tem a dizer hoje em dia num mundo em que a fotografia é totalmente banal, né? E eu acho ela uma mídia poderosíssima exatamente por isso, porque o próprio objeto fotográfico já é banal, né? É uma folha de papel. Se ele não propiciar ao observador, eu digo de vez em quando que ele precisa ser uma mola propulsora de pensamentos e sensações na pessoa que está olhando. Ele é só um começo de uma coisa. Ele não pode ser o fim, porque senão eu nunca vou competir com a pintura, ou com uma coisa. Eu gosto muito de pintura. E ela me gera emoções muito potentes, assim. Então eu acho que o discurso e o pensamento, a reflexão do porquê você como artista usa a fotografia, aonde você se insere, o que você tem a dizer, e no que essa mídia é mais potente que outras, é essencial para o pensamento, né, do criativo. Para mim faz parte, assim, eu não gostaria que a foto sempre precisasse do meu discurso para funcionar, mas eu acho que o discurso... Eu acho que ninguém... Se você vai ver um trabalho, você também quer conhecer a história do artista e tudo, isso faz parte, né, da educação visual de qualquer pessoa, né? Então eu acho que isso, para mim, é um conjunto mesmo. Parabéns a esse cara até aqui, parece que ninguém dormiu. 2 horas falando aí. Gente, obrigado. A gente tem aí Posso só falar mais uma coisa? No meu site tem vários outros projetos que eu não falei hoje, que dá para ver bastante coisa lá, e tem pequenos textos sobre os projetos também, e se alguém tiver dúvidas, quiser escrever, depois eu respondo todos os e-mails que eu recebo, mesmo que demore um pouquinho, né, e é isso. Se alguém também quiser conversar aqui lá na porta antes que eles fecharem, e eu trouxe só 5 cópias do Missão Francesa, porque eu estava com uma mala pequena também, se alguém tiver interesse. O livro está aqui, custa R$100, bem barato. Cabanagem? O cabanagem eu não trouxe, acontece assim, eu estou indo daqui direto para Porto Alegre fotografar um livro novo. E aí eu estou com uma mala com equipamento, flash, não sei o quê. Para dar 23 quilos, só coube 5 Missão Francesa, mas eu tenho cabanagem em São Paulo, eu posso mandar pelo correio também, se alguém quiser. Mas infelizmente eu só trouxe um para o Ciro que pediu,
Né? E o cabanagem tem um problema também, porque ele amassa, se não vier direitinho na mala, sabe que o envelope... O editor detesta que o envelope, diz que as livrarias não gostam de vender porque estraga. Então também são coisas a pensar. Ó, não amassou, eu cuidei bastante, trouxe na mão. Na bolsinha de mão. Beleza. Pronto. Obrigado.